Olá galera, tudo bem? Aqui é o professor Clênio Lima. Gostaria que de início vocês dessem uma pausa no vídeo e copiassem essas fórmulas que estão aqui nessa página no caderno de vocês. Elas vão ser muito importantes para a resolução das atividades. E espero também que já tenham assistido o vídeo do excelentíssimo professor Rogério. Bem, queria falar algumas coisas para vocês, né? A respeito das fórmulas de variação e de comparação de escalas. Nas fórmulas de variação, primeira fórmula que nós temos aqui, nós temos que a variação em graus Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a variação em graus Celsius. Por que isso? Vocês lembram que a escala Celsius ela é centígrada, né? Ela vai de 0 a 100. A escala Fahrenheit, eu não sei se vocês lembram ainda das aulas da gente, ela tinha 32 como ponto de fusão e 212 como de ebulição. Então a variação nela da fusão e ebulição da água são 180 graus Fahrenheit. Então o que acontece? Quando eu comparo as duas, se variou, por exemplo, 1 grau na escala Celsius, vai variar 1,8 graus na Fahrenheit. Se variou 10 graus na escala Celsius, vai variar 18 graus na escala Fahrenheit. Então, se eu quero comparar a variação das duas escalas, o que acontece? A variação na Fahrenheit é igual à variação na Celsius vezes 1,8. Já na segunda fórmula, a variação na escala Kelvin é igual à variação na escala Celsius. Se variar 10 graus Celsius, vai variar 10 kelvins. Por que isso? Porque a escala Kelvin e a escala Celsius são escalas centígradas, tá? Então a variação em graus Celsius é igual à variação em Kelvin. Lembra de não falar grau Kelvin, o professor de física morre toda vez que a gente faz isso. Aqui embaixo tem as fórmulas de comparação de escalas, né? As duas fórmulas que tu precisas anotar aí. Transformação de Celsius e Fahrenheit, né? A gente já trabalhou isso em sala. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. TC, temperatura em Celsius. TF, temperatura em Fahrenheit. E a transformação Celsius-Kelvin. Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Temperatura em Kelvin, temperatura em Celsius mais 273. Beleza? Corre lá, pega o livro didático, abre na página número 30 e a gente vai discutir a questão 03 aí de exercícios resolvidos, tá? São questões exemplos para vocês trabalharem no exercício. Dá uma pausa, vai lá, pega o livro, volta aqui e vamos trabalhar a questão. Bom, a questão 03 do livro, ela diz bem assim, né, nessa página. O cientista francês René Rémois criou uma escala muito usada no passado, que adotava 0 grau Rémois para o ponto de gelo e 80 graus Rémois para o ponto de vapor, ambos sob pressão normal. Calcule a temperatura que corresponde a 35 graus Celsius. Bom, ele quer basicamente que a gente compare as escalas Rémois e Celsius, encontre uma fórmula para podermos fazer essas comparações e descobrir quanto equivale na escala Rémois 35 graus Celsius. Primeira coisa que eu tenho que fazer, cara, faz aquele esqueminha que a gente fazia no quadro, ó. Escala Rémois, escala Celsius. Tu lembra o seguinte, tá? Para a gente fazer esse tipo de comparação, a gente precisa de dois pontos físicos idênticos. Então, quais foram os pontos físicos que o cara me entregou ali? Ele me entregou o ponto físico de fusão da água e ele me entregou o ponto físico de ebulição da água. Tá? Ebulição da água. E ele me entregou os valores na escala Rémois. Ele disse que o ponto de fusão é 0 grau Rémois e o ponto de ebulição é 80 Rémois, certo? Aí a gente vai fazer um comparativo com a Celsius. Isso tu tem que saber. Ponto de fusão da água, ponto do gelo na escala Celsius, 0 grau. Ponto de ebulição, 100 graus. E aí a gente vai para aquela parte que a gente fez, né? Tirada lá de Tales. A parte pelo todo de um lado é equivalente à parte pelo todo do outro. O que é parte, professor? No meio das escalas a gente vai colocar aqui, ó, temperatura Rémois, temperatura Celsius. A parte é o que está no meio menos quem está embaixo. O todo, quem está em cima menos quem está embaixo. Então vamos lá, parte aqui. Quem está no meio menos quem está embaixo desse primeiro lado. Quem está no meio aqui é TR, quem está embaixo é 0. Então eu vou ter aqui, ó, TR, temperatura Rémois, menos 0. E a parte aqui do outro lado. Quem está no meio, TC. Quem está embaixo, 0. TC menos 0. Sobre. Vamos ver aqui o todo dos dois lados. O todo desse lado.
80 que está em cima, menos 0 que está embaixo. Desse lado aqui também, 100 que está em cima, menos 0 que está embaixo. Daí agora a gente faz as simplificações, né? TR menos 0 é o próprio TR. 80 menos 0 é 80. Isso aqui é igual. TC menos 0 é o próprio TC. 100 menos 0 igual a 100. Percebe uma coisa? Já dá para simplificar esses dois caras aqui, ó. Então eu já vou cortar esse 0 e já vou cortar esse 0. E aí, se eu quiser simplificar mais, eu posso pensar assim, ó. 8 e 10, ambos são divisíveis por 2. Então o que vai acontecer? Vai me sobrar aqui, ó. TR sobre 8 dividido por 2, 4. É igual TC sobre 10 dividido por 2, 5. E eu achei aqui da forma mais simplificada possível uma fórmula de transformação entre elas. Só que a questão não me pediu a fórmula. Ele pediu o seguinte. Calcule a temperatura na escala Remuar, que corresponde a 35 graus Celsius. Então eu tenho uma temperatura igual a 35 graus Celsius. Logo, esse 35 eu vou substituir no lugar da temperatura em Celsius. Então como é que vai ficar? Temperatura Remuar sobre 4 é igual. Qual é a minha temperatura em Celsius? 35 sobre 5. Temperatura em Remuar sobre 4 é igual. 35 dividido por 5. Isso aqui vai dar 7. Temperatura Remuar é igual a 4 vezes 7. Temperatura Remuar é igual 7 vezes 4, 28. Então, tranquilo, apareceu uma escala diferente da Kelvin ou diferente da Fahrenheit, tu vai ter que criar isso. E como é que tu cria? Ponto de fusão embaixo, ponto de ebulição em cima. Coloca aqui no meio, ó, quem é Celsius, temperatura Celsius, quem é a outra escala, temperatura na outra escala. E aí relaciona os valores. Fusão da água embaixo, na Celsius sempre 0. Ebulição da água em cima, na Celsius sempre 100. E da outra escala ele vai te dar os valores, tá? Achou a fórmula, substitui o valor. Mole, tranquilo, e aí você manja pra caramba. Vamos para a segunda questão. Próxima questão, galera. Questão top aqui. Questão 4, ele diz assim. Em uma das regiões mais frias do mundo, um termômetro registrou menos 58 graus Fahrenheit. Então eu já sei que a temperatura que eu vou trabalhar aqui, ó, é uma temperatura em Fahrenheit, que é igual a menos 58 graus Fahrenheit. Tá? E eu quero saber o valor dessa temperatura na escala Celsius e na escala Kelvin. Então a primeira fórmula que a gente vai usar. Transformação entre Celsius e Fahrenheit. Tu devia ter anotado lá, mas eu vou falar aqui de novo para ti. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Tá? Então o que é que a gente vai fazer aqui? Se eu tenho já a temperatura em Fahrenheit, eu só vou substituir essa temperatura em Fahrenheit. E aí fica fácil para a gente, né? Então vamos lá. TC sobre 5, eu repito aqui. Vou fazer até de vermelho aqui, ó. TC sobre 5 é igual. Temperatura em Fahrenheit, menos 58, menos 32, dividido por 9. O TC sobre 5 eu vou repetir, né? Ele está aqui quietinho no canto dele. TC sobre 5 é igual. Menos 58 menos 32. Tu tá somando dívidas. Então isso aqui vai ficar obviamente negativo. E 58 mais 32 vai dar 90. Então tu vai ter menos 90 sobre 9. Ora, já vou diretaço aqui, professor. TC sobre 5 é igual. Menos 90 dividido por 9. Menos 10. TC sobre 5 é igual a menos 10. Esse 5 está dividindo, passa multiplicando. Logo, minha temperatura em Celsius vai ficar igual a 5 vezes menos 10. Tu vai ter menos 50 graus Celsius. Tranquilo, fácil. Ah, professor, mas agora eu quero achar a temperatura em Kelvin. Qual a fórmula de Celsius para Kelvin, professor? Temperatura em Kelvin é igual a temperatura em Celsius mais 273. Eu já tenho a temperatura em Celsius, não tenho? Tenho, professor. A temperatura em Celsius é menos 50. Então é só substituir. Temperatura em Kelvin é igual a menos 50 mais 273. Tu devia 50 conto. Tu tem 273 no bolso. Quando tu pagar essa dívida, vai sobrar quanto para ti? A temperatura em Kelvin vai ser 223 kelvins. Então assim, quer botar aqui bonitinho? Um Rzinho de resposta? Menos
50 graus Celsius e 223 Kelvin. Tranquilo, né? Transformação básica, fácil, tranquila. Celsius para Fahrenheit, Celsius para Kelvin, tu já tem as fórmulas, é só aplicar a temperatura que ele der, substitui e aí é só sucesso, é só alegria. Para finalizar, terceira questãozinha que a gente vai trabalhar, ainda na página 30, questão 5. Diz assim, ó: colocamos em um mesmo recipiente 3 termômetros, um na escala Celsius, um na Fahrenheit e outro na Kelvin. Aquecemos o sistema formado pelos termômetros até que a diferença de leitura fornecida pelo termômetro da Celsius seja 45 graus. O que ele quer dizer assim, cara? Ele quer dizer que ele pegou um termômetro, estava lá em qualquer temperatura em Celsius, aqueceu aquele sistema e a variação de temperatura em graus Celsius foi 45. Então o que acontece aqui, ó? Tu já tem aqui, ó, variação em Celsius é igual a 45 graus Celsius. E aí ele simplesmente quer saber, né? Qual foi a variação, qual a diferença, né, registrada pelos termômetros, qual foi a variação em graus Fahrenheit e qual a variação em Kelvin. Primeira coisa, variação em Celsius é igualzinha a variação em Kelvin. Então a gente já pode botar aqui, ó, variação em Kelvin é igual a 45. Diretaço. Variação em Kelvin é igual a 45, K, né? Não tem um sinal de grau, Kelvin não leva grau. Variação Fahrenheit. Variação Fahrenheit é igual a 1,8 vezes a variação em Celsius. A variação Fahrenheit, então, é igual a 1,8 vezes 45. Aí tu faz aí na calculadora, né, rapidão. Eu, como já tinha feito, variação em Fahrenheit é igual a 1,8 vezes 45. Isso aqui dá exatamente 81 graus Fahrenheit. Então, variação em Fahrenheit, 81 graus Fahrenheit. Tranquilo, variação bem simples, né? As que a gente tem fórmula, cara, você não vai errar. É só fazer. Vai ser enviada a lista em PDF. Vamos fazer as questões. É nóis e até semana que vem.